Pastor Genivaldo com a palavra. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor use o teu filho como um canal de Deus para transmitir a tua palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Senhor presidente, estou bem, senhor presidente, pastor Geraldino, estou bem. Senhor vice-presidente, pastor Joel, em vossos nomes quero externar saudações de paz a esta coesa mesa, com toda a diretoria, os convencionais. Quero saudá-los na paz do Senhor. Transmitindo ao pastor presidente, saudação do meu pastor Orisvaldo, José Orisvaldo Nunes de Lima, e da Convenção Alagoana, da qual sou membro, e dizer-lhes da alegria de poder estar convosco e parabenizando-os pelo centenário da Assembleia de Deus Gaúcha, que Deus continue prosperando. Quero fazer relatos de gratidão a Deus, gostaria de citar todos os amigos, mas seria impossível e até um pouco imprudente da minha parte, mas eu quero fazer menções de gratidão a Deus pelo carinho do pastor Elias, que cuidou da minha logística, pastor Júnior, meu amigo pastor Carlos, e ao grupo Gilead. Muito bom revê-los, amigos, como também reverenciar os mestres que estão na minha vanguarda, na minha retaguarda, entre eles pastor João Maria, pastor Lambert, muito bom revê-lo, pastor Edson, reverência à sua pessoa, muito bom estar convosco, e em seu nome estendo também gratidão a todos os de regiões adjacentes e convidados aqui presentes. Queridos, eu quero, sabendo da responsabilidade de estar falando para homens chamados, dotados, dos quais eu não sou merecedor nem de lavar as vossas sandálias, mas tem coisas que Deus faz que a gente não questiona. E como me foi dada a oportunidade para trazer uma palavra, mas gostaria de antes dizer-lhes que sou copastor de uma igreja de cerca de 6.000 membros, trabalhei 40 anos na vida profissional, em usina de açúcar, e Deus abriu as portas para que eu possa também levar o Evangelho, mas ainda debaixo de submissão, com muito orgulho dos meus pastores, não saio sem as vossas permissões, e simplesmente para dizer-lhes que reconheço um pouco, não o todo, da responsabilidade de poder estar aqui. Gostaria de ler um texto muito conhecido, mas uma palavra estimulativa, que está registrada no capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler, devo usar a projeção para ficar melhor, capítulo 11, versículo 1 até o 3, quando Paulo continua em uma defesa ministerial diante de um grupo que queria aniquilar o seu ministério. Segundo os Coríntios, capítulo 11, tomara que me suportasse um pouco a minha loucura, suportai, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas tenho medo ou temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar ou outro, ensinar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrerei. Amém? Queridos, tomado por base esse texto, eu quero falar-lhes sobre algumas aflições desta chamada. Quando nós lemos o texto do Antigo Testamento, desde o livro do Êxodo, da saída do povo do Egito, como igreja, rumo a um objetivo, a terra prometida, houve uma coletividade cujo poder regente administrativo, Sua Excelência, senhor deputado Ronaldo, quem reverencio, não era capaz de gerir. No capítulo 8 do livro de Levítico, Deus chama Moisés, e no versículo 1 do capítulo 8, ele vai instituir Arão e seus filhos para cuidar do contexto espiritual e interpor-se entre o povo e Deus. Então ali começa a chamada ministerial, capítulo 8 de Levítico, versículo 1. E, obviamente, o contexto, ele vai nos orientar da preparação para o ministério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então observe que Deus vai apresentar Arão, seus filhos, para o ministério de cuidar da igreja, cuidar do seu povo para chegar íntegro à terra prometida. Nós percebemos que, com o passar do tempo, não demorou tanto tempo, que esta pressão é tão ardente e perigosa, que os filhos de Arão se corromperam. Então, precisados foram serem eliminados pela legalidade da lei e substituídos. Com o crescimento da igreja, vieram reis, autoridades, mas a responsabilidade do equilíbrio espiritual para com a igreja nunca se afastou dos levitas. Observe, com muitos revés, sempre os levitas se mantiveram como queimadores de incenso, como adoradores, provocadores de avivamentos. Em todo tempo de crise, eles estavam lá. Quando a gente percebe altos e baixos, o interessante é que Deus dificilmente colocava a culpa no povo. Sempre sobrava para os levitas, para os obreiros, para os chamados. A ponto de Deus, muitas vezes, ser duro e chamá-los de mercenários. Este povo é culpado pelo povo ir ao cativeiro. Sofrem, humilham-se, mas era tarde. Voltando do cativeiro, não tem mais monarquia, mas os levitas estão lá. Os sacerdotes
e o sumo sacerdote. Agora vão protagonizar o povo mais uma vez. Com o advento do silêncio, há um período de corrupção. Com o período de corrupção, a espiritualidade, o conceito espiritual deixou de ser exigido, porque eles vão dar prioridade à intelectualidade, com base no Beit Midrash, que era quando um judeu, a partir dos 12 anos, eram aprovados na sabatina. Beit, casa, Midrash, sala, escola, digamos assim. E a partir daqui, aprovados pelos atuais teólogos, escribas, eles tinham agora a oportunidade de estudar mais 15 anos e até os 30 e se tornar mestre, formadores de opinião, consequentemente, obreiros, servidor. Então, como a chamada agora tinha esta particularidade, a intelectualidade veio, e já não era mais pelo viés levítico, mas sim pelos interesses partidários, pelos interesses do voto, pelos interesses da influência política ou de vinda de Roma e pelos interesses particulares de Anás e Caifás e agregados. Então é quando o silêncio termina. E quando o silêncio termina, Deus vai enviar a Cristo. Cristo vem para restaurar estas circunstâncias. Cristo vem porque aqueles que foram escolhidos para ter base no poder de Deus, no sobrenatural, com base nas Escrituras, perderam a sensibilidade. E a sensibilidade torna-nos desumanos. Então, daí a segregação entre os judeus acresce e muito. Então, quando Cristo vem, uma das suas repreensões foi: vocês errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Cristo estava falando para a elite, mas que se basearam tanto no intelectual, que dispersaram o povo, e em vez de ser atraidores do povo, foram empecilhos. Em vez de abrir a porta para o povo igreja sentir o espiritual, eles bloquearam. Então Cristo vem e eles não aceitam. Observem a dureza tão manha que quando os magos procuraram o rei Herodes, sem saber de um contexto profético, manda chamar quem? Os sacerdotes, os obreiros. E eles vêm para Herodes acerca da vinda de Cristo, e eles conhecem a escritura de Miqueias, e eles citam aonde Cristo ia nascer, como Cristo ia nascer. Eles dizem a Herodes, mas não têm a sensibilidade de averiguar em loco e receber, muito pelo contrário. Então Cristo vai desenvolver o ministério em rejeição. Quando Cristo vai começar o seu ministério, ele vai destoar da liturgia de separação de Jerusalém, que era a convenção, que prezava a intelectualidade. Então, pela lógica da chamada, era para Cristo formar o seu grupo ministerial em Jerusalém, porque lá estava a eloquência educacional,
Lá estava a eloquência econômica, o poder político, administrativo, em todos os aspectos. Os bons estavam lá. Eram formados pelos melhores mestres da época para serem obreiros. Mas Cristo, sabendo que a intelectualidade deles causou insensibilidade, e isso não pode acontecer direto com o obreiro, aí ele contraria. Em vez de ir em Jerusalém, ele vai começar pela Galileia. E aonde era o trabalho, a educação na Galileia? Na roça, no mar, no dia a dia. O interessante, eu li um contexto, salvo engano, o Flávio José disse que a diferença dos formados do sul e os da Galileia era que os da Galileia era acostumado com pancada no vento, no mar, no perigo. E eles honravam mais, davam primazia mais à honra do que o dinheiro. Os de Jerusalém, com toda a intelectualidade, eles se vendiam fáceis, valorizavam mais o dinheiro do que a honra. Aí Cristo começa pela Galileia, chamando os iletrados, mas honrados. Por isso que ele diz, lá em Jerusalém, passava por uma aprovação, e quando aprovado eles escolhiam o mestre que iam ser formados. Mas aqui não. Jesus vê tanta incapacidade nos da Galileia que diz, não foi vocês que me escolheram. Vocês não tinham capacidade, mas fui eu que escolhi a vós, e dei nome a vocês, para que vão e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Então Cristo vai começar com este grupo improvável, prepará-los para diferente ser dos do Antigo Testamento, para que neles fosse impregnado um amor tal, mesmo sendo judeus, que não era fácil tirar o judaísmo deles e pôr a sua doutrina, por isso que foram 3 anos e meio e eles não entenderam. Aí Cristo vai começar um dos maiores discursos, e duro, publicamente. Mateus 23. Mateus capítulo 23. Observem o que Cristo vai falar. E isto aqui está falando de forma pública, batendo de frente com o... Eu vou ler, estou com a versão corrigida fiel. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, forma pública, a multidão e os 12. E ele vai dizer o quê? Dizendo, veja que ele vai voltar para Levítico 8. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis ou praticai. Observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidades com as suas obras, porque dizem e não fazem. Veja o comportamento adverso dos obreiros de Jerusalém. Os homens que estavam responsáveis para estabilizar a igreja, para cuidar da igreja, seguindo a tradição levítica da cadeira de Moisés. Aí ele vai no discurso dizendo, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Eles exigiam tanto do povo, mas eles não cumpriam, e a carga que eles colocavam no povo, nem com o dedo eles queriam levantar. Observem o que causa a fraqueza da igreja. Então Jesus no versículo 5, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, enfeites nas vestes, e alarga as franjas das suas vestes.
Num contexto natural, esses homens usavam muito o tzitzit, que eram aquelas tranças que enfeitam as bordas das vestes, que tem um significado. Quem usa isto, só os justos, só os santos, só os que praticam a justiça. Eles faziam isso para apresentar-se, para dizer que eram justos, santos, mas não atuava como tal. Então, o que eu achei interessante é que isso é um discurso público para os obreiros. É um dos discursos mais duros de Jesus, porque a partir do versículo 13, só o começo, olha o que é que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, vocês que estão responsáveis para formar a opinião no povo, estão tratando diferente. Segunda vez, versículo 14, no mesmo discurso: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Versículo 15, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Versículo 16, ai de vós, condutores cegos. Versículo 17, insensatos e cegos. Versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 27, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Versículo 29, ai de vós. Em um mesmo discurso, bateu de cara, e em Jerusalém. Não foi na Galiléia, foi em Jerusalém, na cara. Um dos discursos mais duros de Jesus. Porque o problema aqui não era o povo, eram os obreiros. Insensíveis à chamada. Aí Jesus agora vai se voltar e vai sair de Jerusalém. Como os seus discípulos eram do norte, do interior, quando passam na frente do templo, ficam abestalhados e vão se admirar com a construção. Aí Jesus, no capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Aí Jesus diz no versículo 3, diz no versículo 2, que aquilo ali não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí agora ele vai para o Monte das Oliveiras, no versículo 3, capítulo 24 de Mateus, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Agora é uma reunião ministerial com os 12. Agora já não é mais mensagem para os do antigo, agora é para o novo. Agora Jesus vai instruir não para o passado, mas para o futuro. Jesus agora vai instruí-los como entender, ser sensível à necessidade da igreja, da noiva nele instituída. Então, a reunião agora é de cara. Então vem a pergunta, quando Jesus vai falar: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque vão vir lobos. Veja que já existia os falsos obreiros e os interesseiros, enganadores, e vão tentar ludibriar de qualquer forma. Então Jesus vai tratar do capítulo 24 acerca da vigilância ministerial, com base nesta linha que eu estou seguindo, obviamente, respeitando todos os outros pensamentos contrários, obviamente, acerca dos obreiros serem vigilantes, sensíveis e precavidos. Observe que o capítulo 24, Jesus vai falar acerca de vigilância, do servo bom, do servo mau, do servo ruim, das recompensas. Isto em uma mesma reunião no Monte das Oliveiras, sem intervalo. Então, quando Jesus fala acerca dessa sensibilidade, observem que o capítulo 24 é servo fiel e infiel. Quando ele chega no capítulo 25, ele vai falar de algo cultural, para abrir a mente dos discípulos
que não era fácil entender. Olha que o capítulo 25, culturalmente, é a primeira vez, salvo engano a minha memória, biblicamente, que Jesus vai comparar o reino de Deus a uma mulher. O reino de Deus está vinculado à igreja. Então é quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, sair ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O que é interessante aqui é que a ênfase da palestra, a ênfase do capítulo 24 e 25 se baseia nessas duas teses: sabedoria, ou seja, loucura, e prudência, prudência e loucura. A tese é essa. Então Jesus vai trazer algo cultural que era comum. Eu digo porque eu tenho muitos amigos que moram em Jerusalém, tenho amigos que moram em regiões que vivem a cultura ainda do dote, de todo aquele passado. E Deus me deu a oportunidade de fazer alguns cursos na Ásia. Então, um contexto cultural era muito vigente aqui. Ou seja, a loucura do contexto do cumprimento matrimonial era adultério. A prudência era pureza. Então, quando Cristo vai comparar, ele vai trazer à mente do discípulo o que eles viviam para mostrar como se deveria conduzir a noiva. Porque na cultura, por exemplo, quando eu tenho uma filha, vamos dizer que o pastor tem outra, tem um filho, e eu me comprometo a minha filha em matrimônio ao filho dele, ainda na tenra idade, já há um comprometimento. Então, a partir dali, a minha filha, como comprometida com o filho dele, é minha responsabilidade entregá-la pura. Por quê? A partir dali, eu vou reunir minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, toda a minha família, para quê? Para que todos se envolvam com ela. Então, a partir do momento que ela foi comprometida, eu não posso deixar ela andar só, eu não posso fazer ela sair de casa só. Os irmãos ainda lembram? Eu vou fazer 60 anos este ano, não sou mais criança, tenho 20 anos de ministério, 43 de casado. Mas lembra que em outrora, os nossos pais, quando as nossas irmãs namoravam, eles não deixavam, e alguém queria nos enganar com bala, né? Para a gente dar uma fugidinha para ele dar. Lembra desse? Aqui era pior ainda. Era pastor. Então aqui era pior, por isso que a menina até hoje, virgem, veste roupa de virgem, anda como virgem, nunca anda só, tem que ter companhia, 2 no mínimo. Para quê? Porque há um comprometimento de entregar, eu prometi, entregar-la pura a ele, para o filho dele. Então eu não poderia deixar loucura entrar na casa. Eu tinha que ser prudente todo o tempo, enquanto ele ia se preparar para o banquete. Ele ia investir muito, porque ele ia ter que pagar o dote a mim por cuidar dela para ele, para o filho dele. Ele vai pagar dote para minha esposa, para o meu primo, todos que se envolveram no trabalho da pureza da menina vão receber dote, galardão. Então aí começava o trabalho do cuidado. Aí Jesus vai ensinar os seus obreiros a esta visão: cuidado, acautelai-vos para ninguém enganar a vocês. Vejam, observando, respeitando todos os pensamentos outros. Vejam que são 5 virgens, 5 loucas. Alguns teólogos apontam para Efésios 4:11. O que é que diz Efésios 4:11? Aquele que subiu ao céu, que desceu, que subiu, foi ele que deu dons aos homens. Coloca aí para ler, que é melhor. Deixa eu pôr o óculos. Efésios 4. Isso.
O que é que diz o 11? Volta ao 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, 1. Outros para profetas, 2. Outros para evangelistas, 3. Outros para pastores, 4. E doutores, 5. 5 virgens, prudente, 5 ministérios. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, eu recebo muita ligação de jovens promissores, mas das preocupações é que eles estão querendo os dons para se autopromover. Hoje se vê, pastor, eu quero crescer, quero ser como o senhor é uma bênção, o senhor... Mas você quer passar o que eu passo? Quer abrir mão de algumas coisas que eu tenho que abrir? Porque Deus não nos deu o dom que cada um nós temos para nos autopromover, para sermos famosos, para enriquecer, não. É o objetivo, para entregar a igreja pura, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Então agora ele vai ensinar, vai preparar os seus obreiros, paga o preço do dote, pela noiva, que foi o investimento do Pai, o próprio sangue. Por isso que Pedro, quando vai escrever a primeira carta, ele diz que vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver com prata nem com ouro, segundo a tradição dos vossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus, o dote pela igreja.